Oi, gente. Então, hoje nós veremos uma coisa muito legal, tá? Que é a teoria da relatividade restrita. Vocês vão gostar muito, eu tenho certeza, tá bem? Vamos lá, então. E não tem cálculo, tá? Olha que beleza, hein? Vamos então para o próximo slide, tá bem? Beijão, hein? Vamos lá para nossa aula. O Galileu, ele relacionou o movimento entre dois referenciais. Enquanto Newton, ele fez o quê? Suas três leis foram válidas para qualquer referencial inicial, tá bom? Vamos ver melhor sobre as leis de Newton no próximo slide, ok? As três leis de Newton, elas trazem o quê? Dois dos princípios mais relevantes da mecânica, tá? Que é o princípio da conservação da energia mecânica e o princípio da conservação da quantidade de movimento. Isso é muito importante na física da gente. Então, se um referencial inicial, a energia mecânica de um corpo, se conserva, em qualquer outro referencial inicial se espera que ocorra a mesma coisa. Assim estabelece a validade das leis da mecânica para qualquer referencial inicial. Entenderam? Muito legal, né? Então, busca pelos físicos para o estabelecimento da validade de todas as leis da física em referências iniciais. Quer dizer isso? Os físicos da época vinham buscando, né, estabelecer essa validade para todas as leis. Só que tinha um problema, a impossibilidade da época com o desenvolvimento do eletromagnetismo no final do século XIX. Alguma coisa não batia, entendeu? Explicações diferentes, quando se passava de um referencial inicial para outro, por exemplo, não dava certo. Um exemplo disso é o aparecimento da corrente elétrica em um condutor quando um ímã e um condutor se aproximam. As explicações de leis e teorias que explicam o aparecimento da corrente elétrica no condutor são diferentes, dependendo de quem está se movendo. Se o ímã está em movimento e o condutor em repouso, estabelece nas vizinhanças do ímã um campo elétrico, que produz a corrente elétrica no condutor. Mas se é o ímã que está em repouso e o condutor em movimento, não há nenhum campo elétrico gerado pelo ímã. Há uma força eletromotriz do condutor, que dá origem a uma corrente elétrica de mesma magnitude e sentido que é produzida no primeiro caso, pelas forças elétricas, desde que sejam iguais de movimento relativo nas duas situações. Olha que coisa complicada, tá? Vamos ver melhor isso no próximo slide, tá bem? Então, o fenômeno é o mesmo, gente. O aparecimento da corrente elétrica, mas dependendo de quem está se movendo, o condutor ou o ímã, as leis e as teorias que dão origem a esse fenômeno não são, estabelecendo assim uma incômoda assimetria entre fenômenos eletromagnéticos. Esta aparente simetria incomodava vários físicos, motivando-os a procurar uma forma de compatibilizar os fenômenos eletromagnéticos com a física clássica. Eles perceberam que uma solução para estas assimetrias poderia ser resolvida se as concepções sobre o tempo e espaço fossem revistas. Desta forma, nós conseguimos o quê? A contribuição desses físicos, sabe? Que resultou naquilo que hoje é conhecido como a teoria da relatividade especial. E um dos seus primeiros postulados estabelecer a igualdade das leis da física entre dois referenciais iniciais, que nós vamos a seguir, né? Vamos estudar, então, um pouco mais sobre a teoria da relatividade de Albert Einstein. Os dois postulados da teoria restrita. A teoria da relatividade restrita proposta por Albert Einstein possui dois postulados, dois princípios gerais que são válidos na natureza. São eles: primeiro, as leis da física são iguais em qualquer referencial inicial, ou seja, não existe referencial inicial para referencial, tá? Segundo, a luz sempre se propaga em um meio com a mesma velocidade, independente do referencial inicial adotado. Deu para entender? Bem, independente do que for, ela vai se propagar da mesma forma, tá? Agora, na relatividade galileana, tempo e espaço são absolutos. Na relatividade restrita, a velocidade da luz é absoluta e é a partir dela que você calcula o tempo e o espaço, ou seja, tempo e espaço são relativos. Isso é muito importante que vocês guardem com vocês, tá bem? Ok, espero que vocês tenham guardado. Vamos para o próximo slide, gente. Relatividade e simultaneidade. Bem, observem bem essa figura aqui do fundo, que eu vou falar para vocês imaginarem que esse trem tem 120 mil km de comprimento, tá? E que se move com uma velocidade de 100 mil km por segundo. Ai, grande pra caramba, nem rápida beça, né? Mas enfim, no interior desse trem, localizado exatamente no meio dele, existe um dispositivo, esse vermelhinho aí, ó, que emite ao mesmo tempo dois pulsos de luz. Um no sentido
do trem, o movimento do trem, e outro sentido inverso. Nas traseiras e dianteiras nesse trem existem dois instrumentos que, ao receberem este pulso, disparam flashes luminosos de alta intensidade, que pode ser observado a milhares de quilômetros de distância. Um passageiro no interior desse trem perceberia os dois flashes disparando simultaneamente. Para ele, a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, e como o dispositivo está instalado exatamente no meio do trem, os dois pulsos levariam o mesmo tempo para chegar aos detectores. Por isso, esses eventos seriam simultâneos para o passageiro. De acordo com a física clássica, uma pessoa que estivesse acompanhando o movimento deste trem por outro referencial inercial também deveria ver os dois flashes sendo disparados simultaneamente. Observe, por favor, com detalhe essa figura de fundo, tá bem? Então, a partir do momento que o dispositivo central dispara os dois pulsos luminosos, a distância que os pulsos percorrem para chegar às paredes não é a mesma. Enquanto que a parede traseira está indo de encontro ao pulso, a traseira está se afastando dele. A figura deixa claro isso. O pulso dianteiro percorre 800 mil km para chegar ao dispositivo, enquanto que o pulso traseiro percorre 400 mil km para chegar à traseira do trem. Porém, a velocidade relativa dos pulsos de luz seriam alteradas pelo movimento do trem. O pulso dianteiro teria velocidade relativa de 400 mil km por segundo, enquanto que o pulso traseiro teria velocidade relativa de 200 mil km por segundo. Assim, para a pessoa que estivesse acompanhando o movimento do trem em outro referencial inercial, também veria os dois eventos simultaneamente, como previa a física clássica. Agora, o que a teoria da relatividade de Albert Einstein mudou nisso? Bem, de acordo com o segundo postulado, a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais inerciais, ou seja, um observador que esteja acompanhando o movimento do trem perceberia que a velocidade dos dois pulsos é a mesma, 300 mil km por segundo. Desta forma, ela veria o flash traseiro primeiro e depois o flash dianteiro. Percebeu? Então, dessa forma, percebemos que a simultaneidade é relativa. O que é simultâneo é um referencial inicial, não necessariamente será simultâneo em outro. Perceberam bem? Essa figura aí do meio consegue mostrar exatamente o que estou falando, tá? Observe bastante, tá, gente? Beijão para todos, até a próxima aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Beijo, fiquem com Deus.